dia, porque é sempre dia, né, no coração de quem ama, né? Esta é uma extensão de uma voz espiritual que há muito tempo tem alentado os frequentadores desta casa, principalmente os trabalhadores, e que, à medida do possível, nós repassamos para os frequentadores entenderem que é sempre dia no coração de quem ama. Nós hoje temos aqui a satisfação de abordar um tema que certamente há de nos fortalecer bastante em decorrência dos nossos conhecimentos que todos temos a respeito da extensão da nossa alma. Quando nós falamos em extensão, evidentemente que, para ilustrar esse conceito, nós vamos buscar na materialidade um símbolo que pode, a princípio, nos ajudar a entender o conceito da noite em termos da espiritualidade. Uma rede elétrica, muitas das vezes, ela tem a sua extensão aumentada em decorrência daquilo que se propõe levar a energia elétrica, principalmente na zona rural, ou mesmo dentro da cidade. Quando há um bairro novo que fala assim, é impossível habitar nesse bairro porque não tem energia elétrica. Estende-se esta energia através de uma extensão, de uma linha que leva a energia àquele lugar. Quando nós estamos trafegando na BR, que há um acidente, é comum os repórteres dizerem que o congestionamento atingiu a extensão de 15 quilômetros. E aí nós temos a dimensão do que significa fisicamente o que nós pretendemos agora, em termos de espiritualidade, abordar aqui para todos. Quando nós falamos em alma, que nosso título que iremos abordar é a extensão da alma. Primeiro nós vamos ver o conceito de alma. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 134. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos, ele traz respostas significativas para as nossas curiosidades. E Allan Kardec, quando sintetizou a doutrina espírita através da conversa amiga que ele teve com os espíritos, ele fez a seguinte pergunta: o que é a alma? Os espíritos a ele responderam: é um espírito encarnado. Aí ele fez a seguinte questão: que era a alma antes de se unir ao corpo? A resposta veio simplesmente com uma palavra: espírito. E nós, se formos buscar agora o conceito de espírito, a gente vai ter assim surpresas agradáveis. Porque espírito, dentro daquilo que se propõe ao Livro dos Espíritos, em termos de reencarnação, quando nós, através da questão número 132, que fala sobre o objetivo da encarnação, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos, nós temos como resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros uma missão, mas para alcançarem essa perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal.
Nisso é que está a expiação. Visa ainda no outro fim a encarnação, qual seja, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Vamos então abordar devagarzinho esses conceitos e, dando sequência aqui a esse estudo, se as almas não são senão espíritos, antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Então aqui nós já estamos caracterizando o conceito de espírito. Porque se espírito é antes de encarnar, então antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres, quer dizer, é o espírito inteligente que povoa o mundo invisível. Aqui nós já temos a noção bem concreta, veja só, bem concreta e não abstrata, do que significa um conceito de espírito. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? É um estudo que a gente faz no Livro dos Espíritos. Vem como resposta: há um laço que liga ao corpo, laço este invisível, semimaterial. Se ele é semimaterial, parte dele é matéria e a outra parte não é matéria. De natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que sejam assim, para que os dois possam comunicar um com o outro. E é por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Eu quero deixar bem claro aqui, meus irmãos, que conceitos para quem ainda não tem familiaridade com a terminologia espírita, torna-se um tanto quanto difícil abstraí-los numa palestra como essa. Mas, se o homem é formado de 3 partes essenciais, a primeira é o corpo, o ser material, este que todos nós temos, análogo ao dos animais. Então, o nosso corpo é constituído da mesma matéria que é constituída os corpos dos demais animais. Se formos ver na química do nosso corpo, os mesmos elementos químicos compõem o nosso corpo e o corpo dos animais. Somente que o nosso corpo é animado por um espírito, que recebe o nome de alma. Então a alma é um espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Então este espírito que está aqui encarnado é uma alma que, por sua vez, necessita desse corpo para agir neste mundo material. Eu costumo assim, dentro do pouco conhecimento que eu tenho da espiritualidade, dividir em 3 partes o nosso questionamento, que também é extensivo às vezes a muitos outros pensamentos. De onde nós viemos? Muitos sem dúvida. De onde vieram? No Livro dos Espíritos, na parte introdutória, há um questionamento bastante interessante que fala sobre os prolegômenos do livro espírita, que recebeu a orientação dos espíritos. Os espíritos disseram a Kardec:
porás no cabeçalho do livro a cepa que desenhamos. Eu não sei se nesse livro ele tem a cepa que foi desenhada, mas em alguns outros livros, só para que possamos ter noção do que é uma cepa, é o cachimbo de uva, com as folhas, com o caule e com o fruto. Então os espíritos orientaram a Kardec que colocasse aqui no início do livro esta cepa, e eu vou ler aqui para vocês: porás o cabeçalho do livro a cepa que desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador, quer dizer, de Deus, nosso Pai. Ali se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Então, nesse simbolismo aqui, que está no cabeçalho do livro dos Espíritos, há uma representatividade simbólica que pode perfeitamente simbolizar aquilo que a espiritualidade quis trazer como conceito de corpo e de espírito. O corpo é a cepa, é o conjunto desse desenho. Se eu estivesse trabalhando aqui com o projetor, a gente ampliava, ficava mais fácil. Mas todo mundo conhece um pé de uva, uma parreira, e sabe perfeitamente distinguir o que é folha, o que é o caulezinho daquela folha e o que é o fruto. Mas o que importa é um conceito aqui. O corpo é a cepa, é esse conjunto. O espírito é o licor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o barro. Nessa circunstância, o homem que intensicia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Então aqui está um simbolismo que, se nós detidamente nos pararmos para refletir sobre esse conceito, e o objetivo disso aqui é que depois todos nós possamos pegar o livro dos Espíritos calmamente, ver o desenho, analisar o que está escrito aqui e estabelecer, extrair desse conceito, e aí nós vamos saber de onde nós viemos. Os espíritos formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Não vamos entrar nessa matéria. Mas a segunda pergunta que eu costumo trazer assim como enriquecimento desse estudo é: o que estamos aqui fazendo? O que estamos aqui fazendo? Por que é que nós estamos aqui nesse exato momento na Terra, onde nós renascemos pelo princípio da reencarnação? Então, é essa questão que a gente leu para vocês com antecedência, e que Kardec faz o seguinte comentário: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então nós estamos aqui vestidos nesse corpo para ajudar na marcha do universo, através do nosso trabalho, através das nossas ações, ajudando o progresso técnico, científico e outros para o progresso da humanidade, que busca o quê? A sua felicidade. É difícil encontrar uma pessoa que esteja aqui dentro da sua condição de vida, que não esteja buscando a sua felicidade. Nós vamos saber perfeitamente que a felicidade, para uns, ela está no determinado lugar geográfico, para outros ela subentende-se que ela esteja ainda perdida nesse mundão de meu Deus. Mas muito poucos acreditam que a felicidade esteja dentro de si próprio. É por isso que muitas das vezes, nas orações que nós fazemos, nós procuramos induzir as pessoas a refletirem sobre o Deus que existe no nosso coração, considerando que o coração é o símbolo do amor, é o símbolo que
mais representa o amor aqui na terra, é o coração. Haja vista o que acontece aí quando nós, evidentemente, procuramos, através da simpatia que nutrimos pelas pessoas, pelo carinho que recebemos, agradecer ou procurar um complemento da nossa felicidade através do simbolismo que emana dos nossos corações. Então Kardec, ele faz essa observação e diz assim, que Deus, porém, em sua sabedoria, quis que nessa mesma ação nós encontrássemos um meio de progredir e de se aproximar dele. Então, através da reencarnação, Deus nos oferece as dificuldades, as facilidades que são inerentes a todos, justamente para que nós possamos, através do nosso livre-arbítrio, através da nossa capacidade de realização, nos aproximarmos dele. E ele vai mais além. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ora, se tudo é solidário na natureza, essa natureza ela está com toda ao que ele pertence à disposição de todos nós. Basta que nós saibamos, evidentemente, trabalhar, e eu diria aqui, voltando lá no Evangelho, trabalhar os talentos que nós recebemos naquela parábola dos talentos. Quando um recebe 5 talentos, o outro recebe 3, o outro recebe 1. A nossa capacidade de trabalhar, a nossa capacidade de manusear os instrumentos que estão à nossa disposição, através dos conceitos que nós adquirimos ao longo da nossa existência, é que nós, evidentemente, vamos nos melhorando e nos aproximando cada vez mais do nosso Pai, o nosso Criador. O tema central do nosso encontro aqui hoje, nessa noite, nós vamos encontrá-lo no livro Renovando Atitudes. Nós fizemos esses pequenos esclarecimentos, porque aqui que está realmente a lição, a extensão da alma. E no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Esse introito que nós fizemos aqui para dizer que esse corpo nosso é um instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. E aqui vem uma advertência, para que nós não castiguemos o nosso corpo pelas faltas que nós cometemos, pelo nosso livre-arbítrio, das quais ele, o nosso corpo, é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que pode causar. Ora, se ele está pedindo para nós termos cuidado, para nós não maltratarmos o nosso corpo através do nosso livre-arbítrio, porque nós podemos ser vítimas tal como é um cavalo mal dirigido. Esse simbolismo do cavalo mal dirigido, ele se estende, porque nós podemos dizer assim, que o cavalo mal dirigido, ele pode às vezes provocar acidentes irreparáveis, mas também um carro mal dirigido pode provocar isso. Uma moto mal dirigida traz sérias consequências. Um avião mal dirigido, ele traz consequências maiores ainda, porque dificilmente, quanto maior o avião, maior o número de passageiros, maiores são os danos provocados por um avião mal dirigido. Porque se tem
200 pessoas dentro de um avião. Há um acidente fatal. Evidentemente que são 200 famílias que receberão notícias irreparáveis, notícias desagradáveis que vão mexer com o sentimento não só de um pai, de uma mãe, mas de um número bastante significativo de familiares em decorrência de uma única morte, em decorrência de um acidente onde houve vários participantes de uma morte coletiva. Então é muito interessante isso, nós fazermos essa comparação, tirando da lição que o Evangelho nos traz, porque ainda sob essa perspectiva, um meio de transporte qualquer pode causar tudo isso. Podemos assim refletir comparativamente a lei de causa e efeito, quando nós, evidentemente, danificamos o nosso corpo pelas ações do livre-arbítrio de que nós somos. Todos nós temos. Lei de livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, ela difere apenas em conceitos que não vale a pena nós comentarmos aqui, mas sabemos que é a lei. Fez, paga-se. Danificou, tem que ter a reparação. Então, se eu cometo um desatino com o meu próximo, eu tenho que repará-lo, de uma forma ou de outra. Agora, se eu faço comigo, e aqui, meus irmãos, a gente abre um parênteses para mostrar para todos vocês que a lei de causa e efeito, quem lê o livro Lei de Amor, de Francisco Cândido Xavier, que psicografou sobre a bondade de Emmanuel, o livro A Lei de Amor é um livro de bolso que vale a pena a gente ter em todos os momentos de nossas vidas. Quando nós deparamos com um determinado irmão em caminho e vemos que ele é portador de um determinado defeito físico, de nascença, digamos aqui, sem dar nome, sem nada, nós encontramos um irmão nosso que nasceu cego, surdo e mudo. Esse irmão, num momento de sua vida pregressa, ele danificou o seu corpo através do seu livre-arbítrio, e ele tem a oportunidade de renascer através do processo reencarnatório, cujos conceitos nós rapidamente lemos aqui para vocês, que foi um instrumento mal dirigido, porque se o corpo ele está abrigando um espírito, esse corpo ele foi mal dirigido através do nosso livre-arbítrio, digamos que cometeu um suicídio. O ato de suicidar, o ato mais abominável que possa existir, ele traz sérias danificações para o reencarnante futuro. Nós poderemos, evidentemente, ilustrar isso de uma forma bastante significativa. Quem tem a oportunidade de ler esta pequena obra, Leis de Amor, ali vai sintonizar assim com muita facilidade o porquê de determinadas consequências que nós muitas das vezes reclamamos sem saber, o porquê de uma dor de cabeça, o porquê de uma doença incurável, o porquê dessa surdez, o porquê dessa cegueira, o porquê de que o trabalhador do campo, aquele mais humilde que faz a sua plantação e que colhe a melhor qualidade de arroz, feijão e outros nutrientes de que servem para a nossa alimentação, que vende por preço irrisório, dentro daquela sua humildade, ele produz o melhor dos alimentos,
valor que aquilo representa para ele. Quando nós vemos um trabalhador dessa natureza que humildemente pega a sua enxada, põe as costas, junto com a cabacinha de água que trabalhou 12 horas por dia e veio sem reclamar, sem nada, no mínimo foi somente para ilustrar. Não, isso não acontece assim do jeito que eu vou falar aqui, é uma ilustração. Um cidadão desse porte provavelmente foi um político que dilapidou o patrimônio público, subtraindo o dinheiro da saúde pública através das negociatas, enriqueceu a sua família e tudo mais. Mas Deus é tão bom que fala assim: não, meu irmão, através da reencarnação você terá N oportunidades de resgatar a sua falta. E ele humildemente, quando ele planeja a sua reencarnação, Deus fala assim: não, você agora vai ser um trabalhador. Se você tirou da mesa do irmão faminto o alimento que ia saciar a sua fome, agora você chegou a época de você produzir para saciar a fome desse mesmo faminto. Então veja como que Deus age através da lei de causa e efeito, através do que estamos aqui fazendo. É importante que nós tenhamos a condição agora de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde nós vamos. A resposta para onde nós vamos, ela é tão fácil que certamente nós haveremos de retornar ao mundo espiritual para lá, através da libertação desse corpo que nos prende, que muitas das vezes dificulta a nossa caminhada. Nós, com o anseio da liberdade, com o anseio de nos livrar aqui de melhores voos, de sentir a necessidade de melhores voos, de melhores conquistas. Quem não quer, por exemplo, obter assim uma melhor conquista na sua trajetória de vida, quando ele se livra de um fardo que dificulta a sua caminhada? Fardo esse que pode ser exemplificado por aquele simbolismo de que vários irmãos estavam carregando suas cruzes, e essas cruzes serviriam de instrumentos para aproximar do lugar aonde eles encontrariam a sua liberdade. E notava-se que nessa caminhada havia cruzes de vários tamanhos e de vários pesos, e todos caminhando lentamente com a sua cruz e tudo mais, naquele caminho difícil. E um dos caminhantes resolveu cortar um pedaço da sua cruz porque ela estava muito pesada. Para resumir a história, aí ele aumentou a sua caminhada, evidentemente que teve mais fôlego, diminuiu o peso da sua cruz, ele conseguiu inclusive ultrapassar outros caminhantes. Quando chegou numa determinada altura da travessia, aquela cruz serviria de pinguela, e todos colocavam aquela cruz e nela passavam, buscavam e colocavam ela. Esse cidadão que cortou a sua cruz, ele chegou lá, viu que faltava um pedaço dela, que era justamente aquele que ele deixou lá atrás, e ele não conseguiria jamais atravessar essa lacuna, vamos dizer, pequena, em decorrência do peso que ele deixou para trás. Então, meus irmãos, a reflexão que nós fazemos aqui é que vamos carregar a nossa cruz com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, porque nós vamos precisar dela lá na frente para que ela seja a ponte, que ela seja, digamos aí, a pinguela que vai nos transpor do lado das dificuldades ao lado da sublimidade espiritual. Eu separei aqui alguns trechos dizendo que nós vamos encontrar tudo isso, todo esse exemplo, nós vamos encontrar todo esse subsídio
inclusive, quando nós lemos o livro dos Espíritos, e quando eu falo da questão, por exemplo, número 893, se ele é composto de 1018 questionamentos, fala assim, caramba, dá um, quem é Deus, até a 893, a questão 893, ela está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as perfeições morais. Para tentar resumir, as perfeições morais são aquelas aonde nós vamos encontrar conceitos sobre as virtudes e os vícios. Nós vamos encontrar sobre as nossas paixões. Nós vamos encontrar muito bem delineado ali o que fala sobre o egoísmo, que é o mal de todos os males. Nós vamos encontrar ali nesse pequeno capítulo os caracteres do homem de bem. E o último, o conhecimento de nós próprios. É o conhece-te a ti mesmo. E esse conhece-te a ti mesmo é tão importante para todos nós, porque quanto mais nós nos conhecemos, melhor nós digerimos os alimentos de composição agrotóxica que nos envenenam. E os agrotóxicos da vida não ficam somente nos alimentos que nós compramos no supermercado. Há várias formas da toxicidade nos atingir na mente, no corpo e no espírito. Isso nós encontramos a melhor saída quando nós lemos o livro dos Espíritos, quando nós falamos sobre a perfeição moral. Muito antes de falar em perfeição moral, nós concitamos a todos aqui presentes a terem conhecimento não só da obra que Kardec deixou para nós, do Pentateuco kardeciano, mas as obras complementares, principalmente uma obra dessa natureza, que é uma obra complementar, que vem trazer conhecimentos dos mais diversos campos da sociologia, de tudo quanto é parte inerente àquilo que nos falta ao conhecimento para completar a nossa maturidade espiritual. Eu diria a todos vocês o seguinte: para que nós tenhamos cuidado com os nossos pensamentos. Numa dessas obras aqui, ainda sobre a perspectiva de Hamed, ele nos diz o seguinte, que devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. Mas em se tratando da questão de tempo, em se tratando da forma como nós abordamos, não dá para ver tudo numa só pincelada. Muito antes de Jesus, muito antes de Hamed, muito antes de André Luiz, muito antes de Chico Xavier ser o grande médico que foi, nós temos um conceito bastante interessante, que ele nos é trazido pelo sábio chinês, que tem vários nomes, evidentemente, Lao Tse, Lao Tzu, é o mesmo. Ele 500 anos antes de Jesus, ele disse com muita sabedoria: cuidado com seus pensamentos, porque seus pensamentos tornam palavras. Então, nós pensamos e esses pensamentos são traduzidos posteriormente em palavras. Nós sabemos que através da palavra nós podemos contaminar ou descontaminar onde fomos atingidos pelos agrotóxicos da vida. Mas ele vai além, ele vai um pouquinho além.
Cuidado com suas palavras, porque essas palavras se transformam em ações. Como que uma palavra transforma em ação? É muito fácil. Eu tenho ascensão sobre um subordinado, determino, dou-lhe uma ordem, ele vai, cumpre, e eu passo a ser coautor de determinadas ações que são consideradas ilícitas ou crimes perante a nossa humanidade. Mas ele prossegue. Então, cuidado com as suas ações. Elas se tornam hábitos. As nossas ações se tornam hábitos. E o que são hábitos? Segundo os conceitos da educação espiritual, hábitos são a nossa educação adquirida. Quando nós temos determinados hábitos, nós somos, evidentemente, nessa altura dos acontecimentos, formando a nossa educação. Então, a educação, no conceito espiritual, é o conjunto de hábitos adquiridos. Mas ele prossegue ainda, esse filósofo chinês. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. Nós sabemos perfeitamente que o caráter de um homem é moldado pelos hábitos adquiridos. E quando nós falamos em hábitos, no cidadão de bem, vamos lá para a formação dos caracteres do homem de bem. Nesse capítulo 12 do Evangelho do Livro dos Espíritos. E ele termina: cuidado com o seu caráter, porque ele se torna o seu destino. Se ele se torna o nosso destino, esse caráter formado, através de todo esse elenco de caminhadas que nós fizemos, agora nós vamos lá no início do nosso estudo. Nós vamos cuidado com esse cavalo que transporta o nosso espírito. Cuidado com esse avião que transporta a nossa alma. Cuidado com a motocicleta que nós utilizamos materialmente para transportar nós. E dentro desse simbolismo de transportar o corpo, cuidado com o nosso corpo ao transportar esse espírito que está aqui na terra para evoluir na forma de alma. Então, quando dissermos alma ou espírito, não nos envergonhemos, não tenhamos receio de dizer que é a mesma coisa. É apenas um conceito que muitas das vezes muda na fórmula matemática, ou então na fórmula jurídica, ou na fórmula espiritualmente recomendada para os nossos estudos. Dentro dessa proposição, nós concluímos parcialmente o estudo da noite de hoje, dizendo para termos muito cuidado quando nós cedemos o nosso corpo dentro desta extensão da alma. E essa extensão da alma, agora eu quero apenas dizer o seguinte, que cada um tem a sua dimensão própria. Uns se consideram pequenos perante a grandiosidade da lei de Deus, outros se consideram intermediários, e outros se consideram já aptos, já têm o seu passaporte carimbado, esperando apenas o apito final, o encerramento da partida, para dizer: fui campeão. Então, que possamos, então, dentro desses conceitos, nos preparar agora para o estudo subsequente da noite, que é o passe, água fluidificada e um bom retorno aos nossos lares com as bênçãos da espiritualidade.